Muito bem, informação que acaba de chegar agora, informações vindas do Ministério da Saúde do Irã. O Irã informando que neste domingo os ataques israelenses no país mataram 224 pessoas e feriram mais de 1.200 desde sexta-feira. 224 pessoas mortas e 1.200 pessoas feridas. Eu quero acionar o Robinson Farinazo a respeito dessa informação que chega do Ministério da Saúde do Irã. Lembrando que é uma informação que vem da imprensa estatal. Eu quero saber a sua avaliação a respeito dessas informações prestadas pelo Irã. Robinson Farinazo. É o seguinte, como analista militar, eu não acredito em governos, nem no governo do Irã, nem no governo de Israel. Todas as informações que vêm de governos a gente trata com uma certa ressalva aí, porque se você quiser ter uma análise lúcida, precisa, transparente para o público, você precisa ter dados confiáveis. Então, não dá para saber quem é que, se é tudo isso que o Irã está falando, se Israel também atingiu todos os alvos que está alegando. O que a gente tem, de um lado ou de outro, são imagens de escombros. Lógico que dentro desses escombros há pessoas feridas, há pessoas que perderam a vida, né? É isso que a gente tem, mas não dá, é muito difícil a gente saber o que efetivamente aconteceu. Os governos, eles precisam vender uma narrativa política, né? Então é difícil a gente saber o que efetivamente está acontecendo. Acho que vai levar um tempo ainda para essas informações decantarem e a gente ter um quadro mais claro da situação. Tem essa questão, né? Eu quero chamar aqui de volta o Ilan na nossa tela. Tem essa questão justamente a respeito da credibilidade das informações, porque quando a gente teve o início dos ataques de Israel ao território na faixa de Gaza, o próprio Hamas é quem dava os próprios números ali de feridos, de mortes, e agora a gente vê o próprio Irã também dando os seus números a respeito dos ataques de Israel. Exatamente, eu acho que inclusive é a maneira de você descredibilizar o Hamas em toda essa questão de números, porque Israel fez ataques relativamente fortes ao Irã, além de demorar para ter um número fechado, né, um número certo desses desaparecidos, sob escombros, mortos, feridos, são muito menores do que eram apresentados pelo Hamas. Claro, a gente está falando de um lugar muito mais densamente povoado que a Gaza, mas como o colega comentou, é difícil de dar credibilidade, principalmente quando é uma instituição terrorista como o Hamas ou o próprio liderança iraniana, e a gente vê esse paralelo, né, a velocidade que o Hamas dava, número de vítimas. A gente tem até o momento o que aconteceu ontem em Bat Yam, não muito longe daqui, o prédio que desabou. A gente não tem confirmação de quantas pessoas estão mortas e dentro dos escombros ainda. E a gente está falando de um país como Israel que tem capacidade de fazer uma busca mais assertiva. Então é bem complicado, mas infelizmente acontecem mortes de civis, são vítimas dessa guerra, e não tenho dúvida que esse número tende a aumentar tanto do lado iraniano quanto do lado israelense. Infelizmente, para ambos os lados civis, nós civis, né, acabamos pagando um preço por isso. Muito bem, eu quero pedir para colocar essa imagem que nós temos ao vivo, diretamente de Israel, a imagem que mostra ali a cidade de Jerusalém, imagens em tempo real de Jerusalém. E eu peço para colocar essa imagem porque neste momento são 17 horas e 57 minutos no Brasil e estamos a 2 minutos da meia-noite lá em Israel. E isso marca o início da madrugada, que é um período em que há uma expectativa de novos ataques. As madrugadas são escolhidas para a intensificação desses ataques. A gente viu isso acontecendo nos primeiros dias, nesses 2 primeiros dias de muitos ataques do Irã contra Israel. O maior número de mortos se dá justamente na madrugada. E a gente está com um morador de Israel aqui, o Ilan, que fala diretamente lá de uma cidade limítrofe de Tel Aviv. E eu quero saber, Ilan, como é que você se prepara para essa noite? Atenção, você consegue dormir em paz? Você tem aí a sua tranquilidade para pegar no sono? Você tem aí os despertadores, enfim, você deixa tudo para tocar? Eu quero que você explique aí na prática como é que você consegue dormir em paz sabendo desta possibilidade.
eu posso dizer que já é um meme aqui dentro da comunidade israelense, o fato de, desde que a guerra começou, as pessoas passarem um dia com sono, porque é na noite que eles fazem mais ataques, 2 ou 3 vezes, né? É muito recente para dar uma média certinha, mas a gente vai dormir com o telefone perto da mesa de cabeceiro por conta dos alarmes que o governo de Israel manda à população. Tem um primeiro que tende a ser mais silencioso, mas o segundo, com 10 minutos antes do míssil chegar, já é mais estridente, não tem como não acordar com ele. E aí você tem 10 minutos para se preparar, a gente costuma ir no toalete, preparar a mochila com os documentos e descer para o bunker, no meu caso, que o bunker é compartilhado. Mas a gente tenta levar a rotina da preparação para a noite a mais tranquila possível, porque a gente sabe que está seguro. No fim das contas, a gente sabe que todos os que vieram a falecer até o momento, ou tiveram ferimentos mais graves, a informação que a gente tem, eram pessoas que não estavam seguindo o protocolo de segurança orientado pelo governo de se abrigar em local seguro, de estar dentro do bunker durante o período do ataque e após ele. Então, a gente tem essa tranquilidade de dormir. A parte chata só ter que acordar de madrugada com um barulho muito alto, né, da sirene ou do alarme do telefone tocando, que é desconfortável para qualquer um, mas é parte da nossa rotina e a gente entende isso, no fim das contas, como um remédio amargo que, enfim, vai trazer um ótimo resultado para Israel no curto a médio prazo. O comandante Farinazo, alguma explicação para que esses ataques se intensifiquem na madrugada? Eu não sei, não dá para dizer se talvez seja exatamente por isso, né? Porque o alerta situacional do ser humano é sempre mais reduzido na noite, né? A gente não tem condições de saber isso daí, Coba. Mas o que o Irã busca, fundamentalmente, a estratégia do Irã, que é uma estratégia que já se revelou produtiva na guerra da Ucrânia, é a saturação das defesas aéreas de Israel. Eles buscam isso daí. Se vão conseguir ou não, eu não sei dizer. Né? Mas o que acontece? Né? Quando você lança uma série de mísseis e decoys também, que são iscas, né? Você cita todo o sistema de defesa. Chega uma hora que o sistema ele não consegue dar conta de tantos alvos aí e pode vir a colapsar. Eu acho que é isso que o Irã busca, né? E a gente também não pode desprezar a precisão dos mísseis iranianos. Tem uma coisa chamada CEP, que é o erro circular provável, e o erro circular provável dos mísseis iranianos a 1.500 quilômetros deve estar em torno de 30 metros. É bastante preciso. O comandante Farinazo, aproveita e fala para a gente da qualidade do armamento iraniano. Você falou bem que eles apostam aí na sobrecarga, né, do sistema de defesa para que se estresse a partir da quantidade de ataques, mas em relação à qualidade, há mais potência, há mais poder nesses armamentos iranianos contra Israel? Você não precisa provocar uma sobrecarga no sistema de defesa com armamentos muito potentes. Você pode jogar, inclusive, o armamento inerte, desde que você passe o seu adversário gastar a munição dele, mesmo com um armamento inerte, você já está ganhando. Né? Agora, os mísseis do Irã são de reconhecida eficácia. O Irã vem desenvolvendo um projeto de uma família de mísseis e drones muito eficientes desde a guerra contra o Iraque nos anos 1980, onde eles sofreram o diabo na mão do exército Saddam Hussein. O Saddam tinha uma família de mísseis Scud que a União Soviética forneceu para eles, muito boa. O Irã viu que estava em deficiência, quando acabou a guerra foram atrás. Eles conseguiram esses mísseis aí com a Líbia, do Muammar Gaddafi, e depois conseguiram uma expertise junto à Síria do Hafez Assad, que era pai do Bashar. E a partir disso eles foram desenvolvendo. E esses mísseis do Irã, eles são extremamente precisos, né? E a grande prova de que a saturação desses mísseis é efetiva é que nós precisamos lembrar que há pouco tempo atrás o presidente Trump retirou os porta-aviões americanos do Mar Vermelho porque 2 salvas efetivas da guerrilha Ansarullah, né, dos Houthis, fizeram com que os americanos perdessem aviões ali dos seus porta-aviões. Então a Marinha Americana ficou numa situação muito difícil.
Os técnicos já discorriam exatamente sobre esse problema, que uma saturação poderia afundar um navio. Então é um problema sério, não é um problema assim que dá para desprezar, não. Não é o que está sendo feito ali não é uma coisa desprezível, não. Agora vamos ver como é que isso vai caminhar, né? Se aposta no esgotamento, eu preciso lembrar uma coisa: se aposta no esgotamento dos mísseis iranianos. Ponto. É uma premissa que, né, cada um confia na premissa que achar melhor. Só que nós temos que lembrar que 2 anos atrás o pessoal da Ucrânia dizia que a Rússia estava ficando sem munição. Não foi o que aconteceu. Muito bem. Eu quero agradecer a participação conosco aqui do Ilan Rezikovics, que fala diretamente da cidade de Holon, que é a cidade limítrofe de Tel Aviv. Participou conosco nesta cobertura especial da Jovem Pan. Ilan, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, muitas informações importantes que você nos deu. Eu quero agradecer e desejar que tudo vá bem com você, que nada de mal aconteça nem com você, nem com ninguém aí em Israel, que não haja mais mortes, que não haja mais feridos e que tudo se resolva. Muito obrigado, Ilan. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo convite e que a gente tenha paz, tanto aqui como no Irã e no Oriente Médio como um todo. Nos falamos, provavelmente, tomara que em uma situação muito melhor. Muito obrigado, Ilan, diretamente de Israel. E eu quero receber o professor José Niemeyer, que chega agora e se junta ao nosso time nessa cobertura especial, professor de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender todo o contexto deste conflito. Professor, seja muito bem-vindo. Uma boa noite para você que chega conosco agora nesta cobertura. Olá, Kobayashi, como vai você? Um grande abraço, um abraço também ao comandante Farinazo, que eu tenho a impressão que eu conheço pessoalmente, acho que já nos encontramos. Professor Niemeyer, eu quero te perguntar a respeito de um anúncio que foi feito há pouco, que é a convocação de uma reunião de emergência na União Europeia, onde haverá um encontro de 27 diplomatas, 27 representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, uma reunião convocada de emergência justamente para discutir a situação entre Israel e o Irã. O que podemos esperar desta reunião? Primeiro, vamos entender o caráter simbólico dessa reunião. É uma reunião da União Europeia e não uma reunião da OTAN. Isso me parece muito forte, porque eu tenho dito, quando converso com você e com outras emissoras, que talvez um dos eventos mais importantes dos últimos anos tenha sido um certo distanciamento entre Estados Unidos e União Europeia, muito em função de uma aproximação, que ela é errática, mas ela ocorreu, acho que o comandante concorda comigo, entre Washington e Moscou, principalmente durante agora o governo Trump. Esses meses foram muito decisivos com relação a isso. Nós chamamos isso em relações internacionais de um path dependence, uma mudança na trajetória, né? Esse início de distanciamento e o governo Trump colocar a guerra da Ucrânia no colo da União Europeia, dizendo que é responsabilidade dos europeus, até por uma questão geoestratégica, me parece muito grave. E agora os europeus pegaram esta provocação, entre aspas, e estão aumentando o investimento em defesa. É claro, isso o comandante é muito mais especialista que eu, isso vai demorar muito. Eles querem chegar a quase 1 trilhão em gasto de defesa, né? Os países europeus. Eles vão tentar colocar em ativação a política externa de segurança comum, que é a última fase do processo de união dentro do processo de integração europeu, que ocorre desde o Tratado de Roma no início dos anos 50, do século passado. E assim a Europa pode começar a pensar em ter uma farda europeia, meios militares disponíveis. Isso, inclusive, já estava sendo pensado num projeto chamado Bússola Estratégica dos europeus. E agora essa reunião dos europeus, em particular, né, principalmente França e Alemanha, que são as duas potências centrais da União Europeia, também do ponto de vista militar. França, país nuclear, a Alemanha não, mas a Alemanha hoje é um grande fornecedor de meios militares para todas as indústrias do mundo, um país muito poderoso na sua capacidade industrial militar. Esses países e a União Europeia vão discutir a questão entre Irã e Israel a partir de uma perspectiva europeia. Isso me parece forte, até porque antes de ontem no Conselho de Segurança houve uma divisão clara entre Estados Unidos apoiando Israel, Rússia e principalmente China, que nunca se posicionou antes de ontem, dizendo que criticava a ação israelense. Então, é um mundo muito dividido, é importante que a Europa se posicione também.